Abra comigo sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 18. O verso é o verso de número 35. Eu sei que Deus vai falar conosco neste texto. Amém? Glória a Deus. Ontem teve a festa aqui ontem à noite, soube que foi uma grande bênção. A gente não estava, mas o pessoal já mandou notícia, disse que foi muito bom. Que bacana. Então, acredito que muitos também ficaram dormindo hoje, né? Mas às 18 horas, você que está acompanhando de casa, 18 horas vem cear conosco. Será especial. Verso de número 35, do Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, diz assim. Todos acharam? Ora, quando ele ia chegando a Jericó, estava um cego sentado junto do caminho mendigando. Este, pois, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então, ele se pôs a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no, para que se calasse. Ele, porém, clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus, e mandou que lhe trouxesse. Tendo ele chegado, perguntou: que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores ao Senhor. Aleluia! Deus é bom, amém? Que o Senhor nos guie nessa meditação. Olhe para mim. Antes de falar do cego, eu queria tirar um minuto para a gente pensar sobre Jericó. Jericó é uma cidade que foi destruída por Josué. E quando ela foi destruída totalmente por Deus, nos dias de Josué, é aquela cidade que as muralhas caíram, depois que 13 voltas foram dadas ao redor dela, as muralhas foram ao chão. Veja, Josué nos escombros de Jericó lança uma maldição. O que eu disse? Uma maldição. Capítulo de número 6 do livro de Josué, no verso de número 26, ele diz assim, olha: também nesse tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Olha só, Josué conquista a cidade. Diante dos entulhos da cidade, Josué lançou a maldição. O que ele diz? Se alguém ousar construir essa cidade, maldito quem levantar essa cidade. Quando ele lançar as bases, que perca o filho mais velho. E quando ele fizer o acabamento, colocando a porta, que ele perca o filho mais novo. Uma maldição. Uma maldição. E será que isso se cumpriu? A Bíblia diz que sim. No futuro, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 16. Olha o que a Bíblia registra. E em seus dias, Hiel, o betelita, edificou Jericó. Quando lançou os seus alicerces, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando colocou as suas portas, morreu-lhe Segube, seu filho mais moço, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Josué, filho de Num. O que Jericó lembrava? Olha só, as ruínas de Jericó podiam lembrar uma vitória,
Mas Jericó de pé lembrava uma maldição. Nem sempre o que a gente acha que é ruim é bom. E nem sempre o que a gente acha que é bom é ruim. Às vezes os nossos olhos precisam discernir. Se alguém passasse por aquele monte de entulho, aquilo era o símbolo da vitória. O que é esse monte de entulho aqui? Isso aqui era Jericó, a cidade onde Josué teve a sua vitória. Mas agora a cidade está de pé. O que é essa cidade de pé aqui? Olha, levantaram uma cidade. Mas o homem que levantou essa cidade, quando colocou o alicerce, perdeu o filho mais velho. E quando fez o acabamento, perdeu o filho mais novo. Qual história você prefere? A daquela montanha de entulho ou de uma cidade de pé? Qual história lhe parece mais agradável quando você ouve? Portanto, não se deixe levar pela aparência. Toque alguém e diga, não se deixe levar pela aparência. Constrói comigo um pensamento aqui, por favor. Agora nós estamos lá séculos depois. O Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus, ele está passando na terra. E tem uma cidade lá que chama Jericó. Jericó, a cidade que Josué venceu, mas agora também a cidade que foi reedificada, foi reconstruída de novo, em rebeldia, contra uma palavra. Uma cidade que foi marcada por uma maldição quando se lançou o seu alicerce, por uma maldição quando ela terminou. Se eu sou esse homem aí, puxa, esse negócio de Josué aí não tem nada a ver não, né? Eu vou levantar a cidade. E ele vai e levanta a cidade. Quando ele começa a levantar a cidade, quem morre? Paz, acertou 50% já. Você ia arriscar os outros 50%? De jeito nenhum, para essa obra aí, deixa quieto. Vamos fazer outra coisa, vamos tapar buraco e Suzano, que é melhor do que ficar levantando muralha aqui. É ou não é? Sim ou não? Mas o que ele fez? Ele insiste. E você já percebeu que algumas pessoas, mesmo perdendo, insistem? Mesmo sofrendo, insiste. Insiste na maldição, insiste no erro, insiste na teimosia, insiste no pecado, mesmo perdendo, mesmo sofrendo, mesmo apanhando, mesmo debaixo de opressões terríveis, insiste. Ele lança, puxa, lancei, morreu o mais velho. A palavra diz, é começar perdendo o mais velho e terminar perdendo o mais novo. O que eu vou fazer? Paro, abro mão. Está na hora de algumas pessoas abrir mão do sofrimento, abrir mão da dor, mas dizer assim, eu não queria essa dor para mim, mas continua na rota dela, continua na prática que trouxe ela. Então quando eu penso sobre esse homem chamado Iel, eu começo a pensar, poxa, eu perdi um, está debaixo dessa palavra, por que eu vou reedificar a cidade? E ele vai e cumpre isso. Agora o que eu acho extraordinário, para a gente avançar um pouco mais. Jesus, ele entra nessa cidade. Ele entra nessa cidade. Jesus, ele vai nessa cidade, mesmo conhecendo essas histórias. Segure na mão de quem está do seu lado, olha para ele e diz assim, mesmo conhecendo os erros, as falhas, a maldição, o pecado, a teimosia, a obstinação, Jesus vai lá. Porque Jesus desenhou uma rota de amor e paixão por nós. E Ele não vai desviar dela por causa dessas coisas. Mas o que a gente tem vivido hoje, e eu pego esse gancho de Jericó para a gente pensar como igreja, é que quantas pessoas têm vivido sobre o medo da maldição, o jugo da maldição, o peso da maldição. Tem andado, será que isso aqui é uma maldição que está na minha vida? Tem andado com medo da maldição em sua vida? Esse moço cego chamado Bartimeu,
A Bíblia conta a história do cego Bartimeu, e a história conta que este moço era filho de Timeu, um homem que foi executado pelo exército romano, e quando o exército romano executava alguém, sabe o que fazia? Furava os olhos do filho, para que o filho não vingasse a morte do pai. Ou seja, um desses cegos era um moço. Esse cego era um moço que estava ali dizendo o seguinte: por causa da decisão do meu pai, eu sou cego hoje. E quanta gente hoje não está aqui, achando que está carregando um peso, um fardo, porque meu pai errou comigo, meu pai falhou comigo, meu pai fez uma consagração, meu pai tomou uma decisão errada, ou então a gente diz a minha mãe, eu estou usando o pai porque hoje até a figura é paterna ali, é dia dos pais, e a gente vai aproveitar para orar e dizer o seguinte: olha, quando a cruz foi posta, o que tem de bom na família passou, e o que tem de ruim ficou para trás da cruz, porque nós estamos debaixo da bênção de Deus, e você não vai andar debaixo de maldição, de forma alguma, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que tem alguém que pode dizer amém aqui hoje? Deus quer trazer uma libertação em nosso meio. Dá um glória a Deus aí. Ajuda eu a ficar acordado, irmão, que eu só dormi 1h30 hoje. Mas estou feliz para valer. Agora presta atenção. Quando Jesus passa por essa cidade, eu penso em muitas coisas. Embora a cidade esteja marcada pela maldição, embora a cidade tinha uma sentença de maldição, Jesus está chegando lá para levar a bênção. Talvez você já ouviu muita sentença de maldição, e eu quero te dizer, a bênção é maior que a maldição. Talvez já te falaram muito: olha, é a maldição que veio do vô, do bisavô, do trisavô, do tataravô, do não, deixa eu te dizer. Êxodo fala: olha, eu sou Deus que visito a maldade dos pais, dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ih, lascou. Tem o meu bisavô, tem o meu avô, tem meu pai, tem eu, até meu filho está enrolado. Mas a Bíblia diz: olha, visito a maldade dos pais, dos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas faço misericórdia até 1000 gerações. O que ele está querendo dizer? Vamos contar 1000. 1, 2, 3. É isso que a Bíblia quer dizer. A Bíblia está dizendo o seguinte: ó, não faz conta. A maldição é isso aqui, e a bênção. E a gente prefere olhar para isso aqui, em vez de olhar para tudo que Deus tem. A gente prefere olhar para o que o diabo fez, em vez de olhar para aquilo que Deus faz. A gente prefere olhar para o que o diabo, porque o pecado criou, do que olhar para aquilo que a cruz criou. É verdade que a desobediência do Éden criou maldição, mas irmão, a obediência da cruz gerou a bênção. E eu lhe pergunto, o que é maior, a desobediência do Éden ou a obediência da cruz? Você ainda está preso na desobediência do Éden, ou você já está firmado na obediência da cruz? Você ainda está na obra de Adão e Eva, ou você já está na obra de Jesus do Calvário? Porque se a obra de Adão e Eva trouxe maldição à terra, a obra de Cristo Jesus tirou a maldição da terra. Se os nossos pais pecaram e trouxeram algum peso por causa dos seus erros a nós, deixa eu te dizer, Cristo Jesus acertou e veio de encontro a nós para dizer: onde vocês imaginavam uma história de maldição, vão contar uma história de milagre. Sim, a desobediência traz maldição. A Bíblia diz assim, Gênesis 3:17, quando Adão e Eva pecaram, e ao homem disse, porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, olha o que ele diz, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida, e ela produzirá espinhos, abrolhos, e comerá das ervas do campo. Olha só, vem uma sentença sobre a terra. E qual é essa sentença? A partir de hoje você vai trabalhar a terra, mas trabalhar a terra não vai ser fácil. Porque a terra vai dar espinho, vai dar praga, vai suar, vai ser difícil, vai ser pesado, vai ser complicado. Mas Deus tinha colocado um homem para viver bem na terra, para cuidar da terra, para trabalhar da terra. O trabalho não é maldição, é o trabalho penoso que se tornou uma maldição. Então aquela desobediência, aquele mal, aquele feito, trouxe maldição? Trouxe.
trouxe. Pesou o que eles tinham que fazer. Então antes era lavrar a terra e a própria terra daria sustento. A própria terra brotaria, seria sem peso. Mas agora, por causa do pecado, tudo é com peso. Mas se Jesus levou o fardo pesado do pecado, por que que alguns de nós ainda estamos carregando esse peso? Porque talvez a gente está vivendo lá dentro da nossa Jericó e ainda não invocou a misericórdia e o cuidado do Messias. E hoje eu vim aqui com uma palavra muito simples. Dizer para você olhar para esse texto e perceber que Cristo Jesus já levou sobre si todas as nossas maldições. 2 Coríntios capítulo de número 3, verso de número 4. Coloque esse texto na tela para mim, por favor. A Bíblia diz assim, olha lá. E é por Cristo que temos tal confiança em quem? E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Próximo verso. Leia para mim, por favor. Aleluia, próximo. O qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, um novo acordo, não da letra, mas do Espírito, porque a letra trazia maldição e matava, mas o Espírito, vira aí. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual estava desvanecendo. Vamos, segue. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se a lei que trazia a maldição e a condenação trouxe glória, o que a Bíblia está dizendo? Que agora a glória vai ser maior. Porque Deus vai mudar esse espírito. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Veja comigo Gálatas 3:13. Vamos lá. Vamos ler? Leia comigo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aleluia. Para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Olhe para mim, preste atenção. Quando Jesus foi à cruz, ele foi para anular e cancelar toda a maldição. Portanto, a maldição no expediente que durava na antiga aliança. Mas na nova aliança, eu e você não estamos mais debaixo de maldição. Então, quando eu vejo Jesus entrar na cidade de Jericó, e aí eu volto para o texto já para a gente encerrar, porque eu sei que hoje todo mundo quer almoçar com o Pai. Inclusive eu. Quando Jesus entra em Jericó, e entrando em Jericó, a gente lembra, mas essa terra foi amaldiçoada. Esse lugar foi amaldiçoado. Alguém no passado disse que aqui era lugar de perder filhos, que aqui era lugar de dor, que esse lugar não devia estar de pé. Alguém no passado insistiu da desobediência. Alguém no passado insistiu na teimosia, na obstinação. Mas o que eu estou dizendo para você é que, com Cristo Jesus, o
passado já não tem mais lugar. Em Cristo Jesus, as coisas velhas se fazem novas. Em Cristo Jesus, nós já não andamos mais debaixo de condenação. Em Cristo Jesus, nós já não andamos mais debaixo desta opressão. Se aquele moço tinha herdado, por causa das decisões do seu pai, um juízo, uma justiça que lhe feriu os olhos, agora, em Cristo Jesus, ele está recebendo de novo vida. E o que a Bíblia colocou para mim e para você, que ele trouxe sobre ele toda a maldição na cruz, para que eu e você pudéssemos receber as bênçãos de Abraão, nosso pai. Portanto, hoje você pode lembrar do teu pai biológico, você pode lembrar do teu pai celestial, você pode lembrar de um pai espiritual, alguém que te ganhou para Jesus, alguém que te formou em Cristo Jesus. Mas eu queria que hoje a gente lembrasse também de nosso pai Abraão. Por meio da fé dele, através de Cristo Jesus, por obra do Espírito, eu e você somos chamados não de malditos, mas de benditos do Senhor. E se a Bíblia nos chama de benditos, em quem eu vou acreditar? Se a Bíblia diz que eu sou bendito, se a Bíblia diz que a bênção está comigo, eu vou ficar acordando de madrugada, preocupado com maldição. Eu vou ficar lembrando do meu passado, e eu vou ficar carregando fardos. Hoje, em Cristo Jesus, você pode declarar que toda maldição foi desfeita, e que sobre nós está a bênção prometida aos filhos de Abraão. E estas promessas estão para quem? Para os que se utilizam da fé. Volta para Lucas 18 e eu falo 4 coisas aqui que você precisa entender. Por que que ele não ficou preso na maldição da cidade? Por que que ele não ficou preso na maldição da sua família? Sabe por quê? Porque primeiro, e tudo começa com ele, e nada acontece sem ele, porque Jesus decidiu passar por onde ele estava. Sabe por que você pode confiar que você vai viver livre da maldição? Primeiro, porque essa vitória não começa com você. Essa vitória não começa com o homem, essa vitória não começa com iniciativa humana. Tem gente que está preocupado com a sua salvação, tem gente que está preocupado com a sua vitória, tem gente que está preocupado com a sua santidade, tem gente que está preocupado com o diabo. Deixa eu te dizer, a gente se preocupar com isso é uma bobagem. Sabe por quê? Porque isso não começa na gente, começa em Jesus. E eu não sei, mas eu entendo que aquilo que ele começou, ele termina. Aquilo que ele começou, ele é fiel para completar. Então, em primeiro lugar, por que que eu ando de cabeça erguida e sei que a bênção de Deus está comigo? Porque isso não começou em mim, isso começou nele. Por que que eu posso dizer que eu sou bendito? Porque eu não sou bendito por causa de mim. Eu sou bendito por causa dele. Porque esse cego era cego na beira do caminho até que Jesus passasse por lá. E eu era o que era até que Jesus passou na minha vida. Então isso não começou comigo, não começou em mim. Se não começou em mim, então não está apoiado em mim. Não sou eu a base disso. E o problema de muita gente é que acha que ser abençoado parte de você. E eu quero te dizer, ser abençoado não partiu de você, ser abençoado partiu de Jesus. Te fazer bendito não começou em você. Te fazer bendito é uma obra que ele começou a fazer. O problema é que nós estamos tentando construir a bênção com a nossa força. Construir a bênção com o alicerce humano. E o alicerce humano é falho. Ele é abalado. Portanto, não comece na areia. Comece na rocha. E a rocha é o que Jesus disse. Eu não sou abençoado por minha causa. Eu sou abençoado em primeiro lugar por causa dele.
Então agora, talvez o diabo esteja falando no teu ouvido que você não pode ser uma pessoa abençoada. E eu estou dizendo para você que Deus nunca fala com voz de acusação, nem com voz de opressão. Deus não fala com voz que te desmotiva, mas Deus sempre fala com a voz do perdão. Deus sempre fala com a voz da exortação, mas Deus não fala com a voz da vergonha, nem com a voz da cobrança. É o diabo dizendo que você não pode, mas você vai dizer, eu estava sentado aqui, quem passou por aqui foi ele. É por isso que Paulo dizia, é certo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele é fiel para completar. É por isso que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu e você somos benditos em primeiro lugar por causa dele. Em segundo lugar, somos benditos porque Jesus, em primeiro lugar, porque Jesus. Em segundo lugar, porque Jesus. Eu já preguei. Eu já preguei muito o que eu faço. 7 atitudes para você ser isso. 14 passos para você ser aquilo. 3 pulos para você chegar lá. Sabe o que eu descobri? Que foi quando eu deixei com Ele. Quando eu me rendi a Ele. Quanto mais santo eu quis ser, menos santo eu era. Mas quando eu deixei que Ele colocasse a santidade dEle em mim, quanto mais perfeito eu quis ser, mais eu falhava. Mas quando eu deixei que Ele colocasse a perfeição dEle em mim. Quanto mais eu quis conquistar, mais eu perdia. Mas quando eu deixei que Ele colocasse a bênção dEle, não a minha bênção em mim. Se em primeiro lugar foi porque Jesus decidiu chegar até Ele, em segundo lugar porque Jesus se identificou com a dor dEle. Porque quando aquele moço orou, tem compaixão. E a palavra compaixão, ela remete a sentir a mesma dor. A sentir o mesmo sofrimento. Sabe por que eu sou bendito? Sabe por que você é bendito? Primeiro, porque Jesus decidiu passar pelo teu caminho. E segundo, porque Jesus escolheu sentir a tua dor, sofrer a tua dor, receber a tua dor, perceber a tua dor. Foi clamando por misericórdia. Foi clamando por misericórdia que aquele homem conseguiu alcançar o Senhor. Foi Jesus sentindo a dor dele, sofrendo a dor dele, que aquele homem chegou em algum lugar. Deixa eu te dizer, Jesus provou suas dores. Jesus provou as dores de cada um, por mais diferentes que elas possam ser, por mais absurdas que elas possam parecer para alguns, Jesus tomou nossas dores. O que aquele homem fez então? O que aquele homem fez então? Você pode dizer, não, tem que fazer alguma coisa, não é possível. Tem. Sabe o que aquele homem fez? Quando todos tentaram calar ele, para dizer que ele tinha que ficar naquela condição o resto da vida, ele gritou cada vez mais alto. Ele gritou cada vez mais alto. E tudo que eu e você podemos fazer hoje, para romper com essa maldição, é gritar. Gritar por Ele. Gritar por Jesus. Gritar pelo Filho de Deus. Porque aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessá-lo diante do meu Pai. Aquele que me invocar será salvo. Aquele que abrir a sua boca clamando por mim, não ficará sem resposta. Sabe o que Deus te trouxe aqui hoje? Para você clamar, para você clamar, para você buscar, porque o Senhor já tem
janelas nos céus, e quando Ele abre estas janelas, bênçãos tais vêm sobre nós. Sabe como aquele homem desfrutou? Ele desfrutou falando, ele desfrutou orando. E hoje eu quero te dizer que é assim mesmo que vai ser. Abre a tua boca e clama por Ele, e não deixa nada nem ninguém te colocar de volta naquela condição destruída. Clama o Filho de Davi, clama o Filho de Davi. E então Jesus olhou para ele, quando todo mundo tentou calar a boca dele, Jesus olhou para ele e disse assim: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? É como se eu pudesse ouvir essa mesma voz passando por esta igreja, e ao lado de cada cadeira, falando no ouvido de uma e de outra pessoa: o que queres que eu te faça? Por que você me chamou aqui hoje? Senhor, porque embora eu esteja numa cidade onde filhos pagaram pelo erro do pai, embora eu seja uma pessoa que está pagando pelo erro de alguém, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver esse mundo que o Senhor criou para mim. Eu quero ver essa terra que o Senhor me deu. Eu quero ver. E Jesus olhou para ele e disse assim: seja feito conforme a tua fé. E a Bíblia diz que imediatamente ele voltou a ver. Sabe por quê? Porque quando esse peso, esse jugo da maldição sai da vida da gente, a gente volta a ver tudo de bom que Deus tem preparado para nós. Tudo de bom que Deus tem preparado para a nossa vida.